FAM, que pela sua FAM FM de Aracaju, você acompanhando também pela internet ou pelo aplicativo. Trabalhamos em nome da São Brás Material de Construção. Fica lá no loteamento São Brás em Nossa Senhora do Socorro. Anotem as promoções. Janela em alumínio 1 metro, R$ 139,99 à vista. Tinta latex Pintalariquini, R$ 84,99 à vista. Caixa d'água, R$ 189,99 à vista. Aproveite o tempo para reformar a sua casa. Rua 2, sem número, loteamento São Brás em Nossa Senhora do Socorro, próxima à Capela Nossa Senhora Aparecida. São Brás Material de Construção, sua casa reformada com qualidade. Voltamos com a entrevista com o deputado federal Laércio Oliveira. Meu caro deputado Laércio Oliveira, PP, eleições municipais, qual é a situação do momento? Bem, graças a Deus, nós fizemos um trabalho muito bom e eu quero aqui cumprimentar toda a equipe do PP, os coordenadores e todos aqueles que estão empenhados em transformar esse momento político e eleitoral, um momento muito positivo para a sociedade. Quero agradecer àqueles que acreditaram no nosso partido, se filiaram ao partido e colocaram seus nomes à disposição para as disputas. São mais ou menos, os números não são exatos, mas são aproximados. São 19 candidatos a prefeito, 14 candidatos a vice e aproximadamente 500 candidatos a vereadores no estado todo. A gente tem conversado com a maioria deles, temos um grupo muito positivo para as eleições para a Câmara de Vereadores de Aracaju. O grupo dos 34 candidatos, a gente firmou um compromisso lá atrás que nenhum candidato com mandato participaria do bloco do PT com vistas à Câmara Municipal de Aracaju. E, graças a Deus, compromisso honrado, e os 34 nomes são nomes competitivos e certamente a gente tem a perspectiva de ocupar algumas cadeiras na Câmara Municipal. Essa é a nossa intenção. Portanto, é um momento muito especial e certamente o progressista sairá muito fortalecido nessas eleições. Com relação a Aracaju, a gente tem observado que a chapa do PP para a Câmara, ela tem nomes que já ocuparam cargos, né? Fabiano Oliveira, tem o ex-vereador Renilson Félix, tem nomes novos, que são apostas também, né? Tem o ex-vereador de Aracaju, o Agamenon, né? O Agamenon. E tem lideranças que nas últimas eleições tiveram votações expressivas, Xaropinho, enfim, uma galera que... Qual a perspectiva do PP em termos de eleição? Vocês já fizeram as contas, já botaram no papel assim, olha, a perspectiva é eleger 2, 3, 4, qual é a perspectiva? Primeiro, como jornalista bem informado, você foi pesquisar o PP. Para mim, todos são importantes, são nomes importantes, por isso que eu, em respeito a todos, eu faço questão de não citar o nome de nenhum deles, mas a gente tem uma perspectiva de fazer 2, com certeza, com possibilidade de fazer o terceiro nome, a terceira cadeira na Câmara de Vereadores. Esse é o desenho que a gente fez, um desenho muito racional, muito verdadeiro, sem fantasiar nada, de jeito algum, com a consciência de todos e fazendo reconhecer e que todos reconheçam a importância de todos. Nós somos uma agremiação política. Ser político não é apenas exercer o cargo público ou ocupar uma cadeira. É defender uma causa, trabalhar por ela e fortalecer o partido, porque não existe político forte, existe partido forte. Grupo forte é que faz a diferença. Deputado Laércio Oliveira, nós temos alguns ouvintes para participar. Magna Santana também gostaria de lhe fazer uma pergunta, mas eu quero, antes de passar para eles, lhe fazer uma pergunta. Recentemente, o portal do jornal À Tarde publicou uma matéria que repercutiu aqui em Sergipe, em alguns outros veículos também, de que o deputado Laércio Oliveira lidera um grupo empresarial que possui aí mais de 20 milhões em contratos emergenciais com órgãos públicos em Sergipe. Como é que o Laércio encara essa crítica e como é que responde? Procede, não procede? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Primeiro, agradecer a oportunidade de responder essa questão. Primeiro, a surpresa de ver meu nome citado por um portal do estado vizinho. Gostaria que fosse como motivo de orgulho, não com esses fakes que são colocados aí, que infelizmente é um lado da imprensa, da comunicação, que a gente precisa estar muito atento para poder adotar e seguir as práticas que o próprio país tem adotado
para que se consiga separar no meio da comunicação o joio do trigo, aqueles que são capazes, competentes, que buscam a informação pela informação. Mas trazendo para a nossa verdade... E Antes do senhor concluir, deixa eu só registrar aqui a presença nos nossos estúdios do nosso diretor Sandro de Miro, aqui acompanhando a entrevista do deputado federal Laércio Oliveira. Pois é, né? Você vê, né? Como eu sou, né? Está prestigiado. Assim, né? Tenho assim o bem-querer. Não é só dele, não. Se perguntar se o Miro vem para cá já. Graças a Deus. Mas Sandro é um empresário muito competente. Estivemos juntos, ele levou todo o grupo de colegas dele do setor de combustíveis para a gente fazer uma conversa alguns meses atrás lá na Federação do Comércio, porque o meu papel como presidente da federação foi um momento muito legal e tem reflexo ali, viu, Sandro? Os empresários do combustível desse setor se aproximaram muito da Federação do Comércio. Existe até uma disposição da gente tentar avançar nesse quesito para que o setor de combustíveis tenha um assento na nossa diretoria da Federação do Comércio. E você foi o precursor desse movimento. Quero agradecer publicamente aqui a você. Bom, voltando ao assunto. Então, Aracaju tem aquela máxima, né, que todo mundo se conhece. Então, todo mundo sabe a história de todo mundo. Então, eu venci as eleições em 2010, em 2011, eu tive que sair para cumprir uma determinação da Justiça e me afastei dos meus negócios. Eu trabalho há 45 anos e tudo que eu construí na vida é fruto desse esforço e desse tempo todo. Então, tenho o privilégio de fazer parte de uma empresa que tem 38 anos de atuação no Estado, com o mesmo CNPJ. Existe um leque de funcionários, uma quantidade considerável no nosso Estado, pelo tamanho do nosso Estado, e os funcionários são testemunhas daquilo da gestão que a gente faz no dia a dia dos nossos negócios. Eu tenho um enorme orgulho quando as pessoas dizem, olha, aquilo ali é a S da Multiserve. Eu acho maravilhoso isso. Então, hoje não é só o negócio serviço. Essa vinculação não lhe incomoda? Não, muito pelo contrário. Poxa vida, são pessoas que cresceram comigo, que vivem comigo. Se você for procurar o histórico da empresa, tem funcionários lá de 30 anos. Funcionários que doaram a vida à empresa. Essas pessoas são importantes demais na minha vida. Então, o meu orgulho... tem um livro que diz assim, o título dele é Enterrei Meu Coração na Curva do Rio. Eu enterrei meu coração na Multiserve. Se você perguntar qual local que você é mais feliz, é tudo que linka com a Multiserve, porque eu sei que eu fiz um trabalho social muito grande além da geração de emprego. Tudo que as pessoas querem é ter a carteira assinada. Mas acima de ter a carteira assinada, as pessoas querem ser respeitadas. E eu respeito o povo, todo mundo que trabalha comigo. Então, em 2011 eu tive que romper esse cordão, porque eu tinha que seguir as ordens, a determinação da Justiça. Agora, dizer que eu não vou lá, por que eu não vou lá? Qual é o problema de ir lá? E a partir daí, na gestão, não faço parte em nada da gestão, mas vou lá sim, de vez em quando, principalmente nessa época de pandemia. E é muito bom, sabe, você reencontrar as pessoas, entender o funcionamento, ver visivelmente o crescimento da empresa, fruto de uma competência e de uma gestão que se implantou, que se profissionalizou. Eu me lembro que quando a gente começou esse negócio, eu fui limpar supermercado, porque eu disse ao dono que eu limparia o supermercado dele como ninguém nunca limpou, e eu fui limpar o supermercado com o meu sócio Fernando e um time de 10 pessoas. Então, assim, ver hoje que os processos se modernizaram, que uma geração nova chegou e que as pessoas começaram a se comprometer e fez a empresa ser o que é hoje, me dá um motivo de orgulho muito grande. Então, assim, aí sai esse negócio. Não, tem 20 milhões de contratos emergenciais. Primeiro, não é verdade, é uma inverdade. Por isso que eu comecei falando em fake news. Segundo, contrato emergencial, eu nunca vi ser crime em lugar nenhum. Está lá dizendo que pode fazer contrato emergencial
com qualquer empresa. Terceiro, se fosse 20 mil reais, 20 milhões de reais, como se diz, quantos funcionários estão envolvidos nesse processo? Se a Multiserve tem 5 mil funcionários, então você vai fazer uma conta rapidinho e vai entender, bom, 5 mil reais se for 20 milhões, não é tanto dinheiro assim, já que a conta vai pelo valor. E eu fico tentando entender assim, por que esse negócio saiu em um outro estado? Qual é a intenção disso? Então, assim, você começa a elencar as coisas e você não encontra muita lógica. Então, eu prefiro a realidade do meu estado, porque as pessoas conhecem as pessoas. As pessoas sabem quem fez e o que faz. Então, eu acho que isso é um consolo que me deixa assim, muito confortável com referência a essas questões. Laércio tem influência para facilitar a conquista de contratos dessas empresas? Se a minha carreira fosse servir para isso, não valeria a pena. Porque a própria estrutura da empresa não precisa disso, sabe? Criou-se um conceito aqui no estado de Sergipe, no norte do país, onde a empresa atua, que quem quer contratar uma empresa para fazer um determinado tipo de serviço dentro do nosso leque de serviços, para não ter nenhum problema de espécie alguma, nem de qualidade e nem de responsabilidade ou corresponsabilidade, contrata uma empresa do Grupo Multiserve. Você tem certeza que tudo vai funcionar perfeitamente bem. Então, exercer um cargo público para olhar só para si, eu acho que não valeria a pena, sabe? Aliás, uma avaliação muito racional, ter saído do meu negócio para fazer uma carreira pública, não é inteligente da minha parte. Se você conversar com as pessoas que trabalham lá, as pessoas dizem, para a gente, foi muito ruim a saída dele. Porque o vendedor sou eu, o vendedor era eu que vendia a empresa. Então, assim, por isso que eu não deixo contaminar, sabe? A minha parte política é a minha parte política. A minha parte empresarial é uma outra coisa. Jamais olhei para a empresa pensando assim, disse, não, ali eu vou tentar ao máximo crescer politicamente, nem que eu tenha que sacrificar a empresa. Existe um histórico enorme no nosso estado de pessoas que misturaram as coisas e acabaram perdendo o seu negócio. Vamos então à participação de Magna Santana, que tem uma pergunta para o deputado federal Laércio Oliveira. 7h24, Magna. 7h24, obrigada, Narciso. Bom dia, deputado. Satisfação tê-lo aqui conosco no programa. Rapidinho, só para dar um abraço aí ao querido Flávio Vieira, que também eu sou que está aí ao seu lado. Deputado, aproveita esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria que você fizesse uma avaliação rápida dessa flexibilização que nós estamos, as consequências, né, dessa pandemia e o impacto disso nos empregos e nas empresas, o fechamento de muitas empresas. O senhor tem acompanhado isso de perto. Se o senhor pudesse falar sobre isso, o governo do Estado acertou nessas medidas que estão sendo adotadas de flexibilização, já que no primeiro momento houve um certo embate entre o senhor e o governador Derivaldo Chagas. E lhe pergunto, o teatro que o senhor anunciou lá atrás para ensinar que ele vai sair. Muito bem, Magna Santana. Quem registra aqui também, Laércio, um abraço para Laércio. Não vou poder ir dar um abraço pessoalmente. Estou fazendo exames na clínica. É o empresário Miro Santos. Viu aí que eu disse que eu sei? Vamos a 2 ouvintes querendo interagir com Laércio Oliveira aqui no Jornal da Fã. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes da Fã FM. Esse é qual? Narciso, eu sou Evandro, presidente da Associação de Moradores. É com ele também? Marivan. Bom dia, deputado federal Laércio Oliveira. Eu admiro muito o trabalho do deputado federal Laércio Oliveira em Brasília, né? Essa iniciativa, né? Ele se virar com carrinhos aí. Um projeto desse, Carrinho do Campo do Brito, conhece?
quebra o monopólio da Petrobras. É um ouvinte assíduo. Esse Uma Carlinhos, minoria, Vai lhe fazer umas. um cara que me enjoava como a zorra. né? Que tinha um Mas serviço de quem mais sonorização. Não sei se o né, nome com do os Carlinhos preços do do gás atualmente Ele é a funcionário sociedade fiscal. brasileira, né? Ah, não. funcionário A fiscal gente do vê que estamos pagando aí R$ 80 quase. Pra ele fazer umas por críticas aí. botijão de 13 quilos de gás. E Evandro, isso. vamos Isso esperar é em Deus que todo esse projeto seja concluído e que nos próximos 4 anos venha a ser executado, né? Mas eu admiro muito o deputado federal por essa iniciativa. Não fui eleitor do deputado federal Laércio Oliveira nas últimas eleições, mas eu admiro muito o trabalho do deputado. Um abraço a todos. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da FAM. Bom dia, deputado Laércio. Laércio, o senhor que se julga um deputado muito íntimo a Bolsonaro, que eu defende fervorosamente, entendeu? Acho que é o de Eu pergunto, 35. quais os benefícios que Bolsonaro Carlinhos, trouxe tá tudo para Sergipe, além do fechamento da Petrobras, que prejudicou milhares de servidores daqui do estado de Sergipe, e você, como deputado federal, não fez nada. Desde quando o governo tomou a iniciativa, que eu defendi na FAM. Aí, entendeu? Denunciei e nunca vi uma palavra de conforto, você lutando pelos trabalhadores da Petrobras. Foram milhares de postos de trabalho que foram fechados. Inclusive, eu tenho uma filha, Tem mais alguma aí? Narciso, que foi Só esses vítima dois. desse governo aí. Se ela ou ia mudar para outro estado, Não é com ele não, como só ela na outra agora no momento está Não, trabalhando ele mandou um texto. no Espírito Santo, ou perder o emprego. É esse governo que o senhor defende, Laércio, que o senhor tem que repensar. O senhor criou a reforma do trabalho, entendeu? Só para dizendo que ia melhorar, criar emprego. Qual foram os empregos que foram criados em Sergipe, entendeu? Pense mais melhor, deputado, em seus trabalhadores, porque até o momento o senhor só defende o empresariado brasileiro e esse governo. Agora, os trabalhadores não. Um abraço, bom dia. Eu tenho também aqui o Rosalvo, que diz assim: Narciso, o deputado Laércio Oliveira está de parabéns por essa luta incansável de exploração das riquezas minerais que temos em nosso solo. Essa sim deve ser a visão do político, trazer riquezas para o nosso estado. Fique à vontade, deputado. Bom, são 3 ouvintes e a Magna Santana. A Magna, eu vou deixar ela para o final, porque a Magna eu preciso dourar essa pílula, porque Magna é outro cenário, é outro contexto. Então, primeiro agradecer a Evandro para otimizar aqui o tempo, agradecer ao Evandro pelas palavras dele, agradecer também ao Rosalvo, né, pela gentileza. Eu fico muito, muito satisfeito em ver reconhecido o meu trabalho e também sou aberto a receber as críticas e as opiniões contrárias, porque é esse conjunto de erros e acertos que torna o trabalho da gente melhor. Então, o Carlinhos, que falou aí, eu queria fazer algumas ressalvas aí. Eu trabalhei realmente pela reforma trabalhista, tenho muito orgulho nisso. Fui relator da lei da terceirização e, voltando ao contexto da pergunta anterior, com referência aos trabalhadores terceirizados, naquela época eu fui acusado de que eu estava fazendo uma lei da terceirização para favorecer o meu negócio, já que eu fazia terceirização. Não, muito pelo contrário. Eu fui relator da terceirização e me empenhei muito e tenho muito orgulho. Foi a primeira ação minha que se transformou em uma lei para trazer dignidade ao trabalhador de serviços de limpeza e conservação. Esse trabalhador, ele era tido como um trabalhador de segunda categoria e que muitos deles tiveram seus direitos desviados por empresários inescrupulosos. E eu precisava de uma lei dura que punisse os que agissem assim. E eu fico muito feliz de hoje o setor ser um setor totalmente diferente. Carlinhos falou com referência ao emprego. O crescimento do emprego se deu sim. No primeiro mês que a terceirização foi aprovada, o Brasil deixou de perder 100 mil empregos por dia. Mas a economia gira, tem uma correlação muito direta com o emprego. Quando o emprego não acontece, não é consequência
de ações erradas, mas é a consequência da movimentação da economia, porque é um processo muito dinâmico. Carlinhos falou também que eu me julgo próximo ao presidente Bolsonaro. Não, eu não me julgo não, quem me julga é a população. Eu sou parte do governo Bolsonaro, defendo o governo, porque vi e tenho assistido o combate à corrupção de uma forma muito intensa. Ainda ontem o presidente fez uma fala sobre isso, com referência a um líder do governo dele no Senado. Eu apenas tento me aproximar do presidente para que ele enxergue o meu estado. É muito difícil, na constelação de estados que a gente tem um governante que olhe para o nosso estado. E eu tenho procurado fazer isso. O meu empenho em trazê-lo para aqui foi porque eu disse a ele numa conversa com ele: presidente, o senhor precisa ser o garoto propaganda da Lei do Gás, porque a Lei do Gás é um dos pilares do seu governo, e o senhor precisa em Sergipe, porque o senhor vai conhecer um projeto real, verdadeiro, feito através da iniciativa privada, com resultados concretos e melhoria da condição de vida do nosso povo, e um projeto de 6 bilhões no nosso estado, pronto para o senhor inaugurar. E o senhor vai conhecer os blocos. E aí eu vou pegar uma carona para o senhor conhecer também, que foi uma ação do seu governo. Olha aí, Carlinhos, uma ação aí. Eu tinha até esquecido disso. A Fafem. Então, não é dizer assim que eu preciso olhar por outro ângulo. Eu aceito as suas críticas, mas não foi só eu não. Vários políticos de Sergipe. E eu quero fazer justiça aqui ao deputado Zezinho Sobral, que esteve comigo na Petrobras 2 vezes, e em Brasília uma, para tratar desse negócio da retomada da nossa Fafem. Então, assim, é um conjunto de ações, e eu tenho, assim, sou muito feliz de ser próximo do governo, de tentar fazer com que o presidente enxergue o nosso estado, para que a gente consiga trazer investimentos para cá. Por exemplo, ninguém sabe disso, eu vou revelar pela primeira vez aqui para você, Narciso. Eu fui no helicóptero do presidente, o presidente Bolsonaro, um colega deputado Silas Câmara, que foi o relator do projeto na Comissão de Minas e Energia, e o ministro da Minas e Energia, Bento Albuquerque. Sobrevoamos a Fafem, chegamos aqui no avião presidencial, entramos no helicóptero, fomos sobrevoar a Fafem. Depois eu pedi ao presidente 2 coisas, porque o roteiro era Fafem, o navio, que está ancorado na nossa costa, vai ficar 20 anos ali parado, e depois a térmica para fazer a inauguração. Aí eu disse: presidente, deixa eu lhe pedir uma gentileza, sobrevoe 2 quilômetros aí, essa rodovia aqui, é a BR-101. Aí ele pediu ao piloto para sobrevoar. Isso é, presidente, esse projeto aí tem 20 anos e que não sai do lugar. 250 quilômetros, de uma ponta a outra do estado. Se o senhor fosse para a região sul, nem projeto tem, quanto mais obra. Mas esse trecho aqui, olha essa situação. E os 34 quilômetros que essa rodovia avançou esse ano foi no seu governo. Então, assim, ajude a gente aqui, ajude o nosso estado a cuidar disso aqui. Aí andou em cima dos 2 quilômetros, eu fui falando isso, né? E depois o helicóptero seguiu para o navio. Resultado: sobrevoou. Disse: presidente, peça para ele dar uma voltinha aqui, é só essa. Aí Deus sobrevoou o porto. Só, presidente, a gente precisa retomar isso aqui. Isso é um projeto com dinheiro do povo de Sergipe, pertence à Petrobras hoje, mas aonde tem porto funcionando bem, tem riqueza. E eu preciso sua ajuda nisso. Então, assim, eu faço isso, eu tento ajudar nesse sentido, para que a gente tenha uma condição... Deputado, eu estou apertado com a entrevista já com Carlos Vilão, candidato de São Cristóvão, e preciso ir para o intervalo. Vou pedir que o senhor seja sucinto na resposta a Magna Santana. Aí você pede o impossível. Eu passo 5 minutos só para cumprimentar a Magna Santana, mas tudo bem, eu vou obedecer você. Vai ter que encurtar. Magna, olha, eu já estava triste aqui porque eu cheguei e você entrou aqui no ar e nem me cumprimentou, mas agora você já se redimiu, já me cumprimentou. Eu quero dizer a você o seguinte,
Com referência à questão que você me consultou, daquilo que a gente já conversou uma vez, não só o teatro vai ser anunciado agora no final do ano, Magda. A gente está com os projetos já prontos, vou conversar com você sobre isso. Com você não, vai ser anunciado isso. Outros projetos existem no Sistema Fé Comércio SESC-SENAC, são 9 projetos que a gente vai anunciando à medida que as coisas vão se confirmando. E quero dizer a vocês em primeira mão, Narciso, aqui, em homenagem à Magna Santana, não é a nenhum de vocês, é a Magna, que o Natal iluminado a gente não vai fazer a praça, mas a gente vai iluminar o centro da cidade, as ruas, porque é função da Federação do Comércio olhar o comerciante. E ali os comerciantes e o comércio sofreu demais e a gente vai iluminar de beleza, algumas ruas da cidade, já agora no final de outubro, porque nós vamos antecipar o Natal, que a gente precisa trazer a esperança de volta, e nós estamos comprometidos com isso. Portanto, a praça não tem esse ano, mas luz na cidade vai ter, se Deus quiser. Deputado Laércio Oliveira, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM, até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu, Narciso? Obrigado a você, Antero, e a Wendel Lessa. Obrigado a todos, obrigado a Sandro, obrigado a Silmiro, obrigado à Rede Fã FM pela atenção. Obrigado.